de todas as atividades religiosas da universidade. Assim, estava mais um passo perto da minha saída para o Brasil. Aceitei o convite e me mudei para a cidade de Arkadelphia, Arkansas, para iniciar esta nova fase da minha vida. Deus me abençoou muito aquele primeiro ano, e no segundo ano eu queria promover uma semana de missões para todos os alunos participarem das palestras, para falarem pessoalmente com o missionário, para que eles também serem missionários. Foi uma semana muito abençoada e vejo também a mão de Deus em tudo isto, porque eu escrevi carta para a Junta de Missões Estrangeiras, pedindo o nome de pessoas aqui nos Estados Unidos, em gozo de férias, que poderiam vir dirigir aquela semana. Não tive nenhuma resposta positiva. Então eu descobri que havia um casal voltado do Brasil, missionários, residindo numa cidade pertinho. Eu escrevi para ele se chama Pastor W.C. Hankins. No Brasil, ele era conhecido como Pastor Guilherme e sua esposa, Dona Nina. Eles trabalhavam em Ponta Porã e estavam agora em férias aqui na minha terra pela primeira vez. Escrevi para ele e convidei. Ele aceitou. A Dona Nina não podia vir por causa de um trabalho dental que estava fazendo. Mas ele falou de Mato Grosso. Ele contou do povo bondoso, como eram abertos para ouvir o Evangelho. Falou das crianças que não tinham escolas. Falou da mocidade que precisava também de mais educação. Falou dos costumes, dos lugares afastados onde nunca havia entrado um missionário. E tudo aquilo ardou muito no meu coração, porque ele estava descrevendo justamente o tipo de lugar, o tipo de trabalho que eu queria fazer. Houve muito resultado na vida de muitos jovens naquela semana, mas a maior bênção era minha, porque estava agora mais pertinho da minha saída para Mato Grosso. Na última noite, contei a ele a minha chamada para Mato Grosso, o problema que eu não era nomeada, o meu voto que eu iria sem nomeação, se Deus abrisse a porta. E ele ficou tão animado, ele disse: nós estamos de volta em 2 ou 3 meses. E se a Dona Nina estiver de acordo, você podia viajar conosco. E assim nós ajudaria para que você chegasse em Mato Grosso. Você não teria que ficar lá conosco, trabalhando conosco. Você poderia achar o lugar que Deus tinha para você. Então, eu quase não dormi naquela noite. E cedo, na manhã seguinte, eu ouvi uns gritos
abaixo da janela, porque meu apartamento estava no segundo andar. Abri a janela e vi pastor Guilherme com aqueles capas grandes que os vaqueiros usavam no interior, gritando para mim. Eu disse, o que é? E ele falou, Dona Nina diz que você pode ir conosco. Com aquelas palavras, somente, eu andei umas horas depois até o escritório do presidente da universidade e pedi demissão. Ele perguntou, como é que você vai para o Brasil? Eu respondi, eu não sei. Ele disse, você está sendo nomeado pela missão? Eu disse, não, senhor. Ele disse, mas como que você vai fazer o trabalho, seu sustento? Eu outra vez disse, eu não sei. Mas eu tinha prometido a Deus que eu iria sem nomeação se ele abrisse a porta. Agora a porta não era bem aberta de maneira nenhuma, mas eu sabia que eu tinha que entrar. Os estudantes, ouvindo esta notícia e sem eu saber, promoveram um jogo de basquetebol, um tipo de jogo de exibição, e cobraram entrada. No fim do jogo, me chamaram lá à frente e me apresentaram a caixa de todo o dinheiro das entradas e falaram assim, Ana, fizemos isto para você, para ajudar você na sua passagem para o Brasil. Era mais ou menos $250, mas era suficiente naquela época de pagar a passagem da minha terra para o Rio de Janeiro num navio, não de passageiros ou de luxo, mas um navio cargueiro. E após a minha saída, eles, os estudantes, fizeram um tipo de fundo missionário Anna Wallerman. E cada um fazia uma entrada mensal. Como eu disse, era logo depois daquela guerra e ninguém tinha muito dinheiro. Foi um sacrifício para muitos contribuir, mas pelo espaço de 3 ou 4 anos, eles não faltaram nenhum mês de enviar $50 para mim. E eu, em Amambai, Mato Grosso, naquela época, podia viver, comer e viver bem com $50 por mês. Então, comecei os preparativos. Consegui meu passaporte sem nenhum problema. E então escrevi ao consulado brasileiro em New Orleans, Louisiana, a cidade de onde íamos embarcar para o Brasil. Contei a ele os meus desejos de ir residir no Brasil, que eu era professora e queria ir lá servir ao povo, e que precisava de um visto permanente. Ele me respondeu dizendo que somente naquela época ele poderia me dar um visto de turista
para ficar 30 dias no Brasil. Levei um susto com aquela carta, mas tornei a escrever uma carta boa para ele, contando que eu não queria ir fazer um passeio, que eu queria ir para viver com o povo, para servir, e que eu precisava de um visto residente. Ele me escreveu logo de volta uma outra carta muito boa, dizendo que naquela hora e tempo o Brasil não estava fazendo um visto permanente mais. Sem aquele visto, eu não poderia ir ao Brasil como turista. Assim, escrevi a terceira carta, pedindo que ele me desse este visto. A resposta dele era boa, mas mesmo negativa. E naquela mesma hora, eu recebi um telegrama da companhia, daquele navio que nós íamos usar, dizendo que a data da saída tinha sido completamente mudado e eles iam sair em 3 dias e eu deveria estar lá naquela manhã bem cedo. Oh, que choque! Sem o visto, eu não poderia viajar para o Brasil. O navio, sem aviso prévio, tinha mudado a data. A minha bagagem grande, uma mala grande, eu já tinha mandado para New Orleans, a cidade onde nós íamos sair. Então, outra vez, tinha que clamar a Deus, porque só Ele mesmo. Telefonei para o casal Hankins, que estavam agora num outro estado, de Kentucky, onde morava a família, os pais da dona Nina. Ela também estava em choque com o telegrama que ela recebeu e me disse que pastor Guilherme estava em Chicago, Illinois, uma cidade bem longe de onde eu estava. Ela telefonou para ele. Ele começou a tomar as providências. Ele foi ao consulado em Chicago, uma grande cidade, e o cônsul que recebeu era um homem que nasceu em Corumbá, Mato Grosso, quando o pai dele estava lá como militar. E ele disse ao pastor Guilherme: se aquela moça quer ir ajudar o meu povo, eu darei um visto permanente para ela. Mas ela tem que se apresentar aqui, diante de mim, para que eu possa fazer isto. Então, só Deus poderia fazer esta coisa sair bem. Eu deixei a minha mãe, meu irmão, minha irmã na estação de ferro. Embarquei numa noite, sentada a noite toda, viajei. No dia seguinte, até quase à noite, fui para o hotel bem cedo na manhã. Estava em frente do consulado brasileiro. Ele me tratou com muita gentilidade e bondade. Eu consegui o visto permanente para ir e permanecer no Brasil como residente. Então, imediatamente,
antes de ir lá mesmo no consulado, tinha comprado uma passagem de avião de Chicago diretamente um voo para New Orleans. Saindo de Chicago, eu poderia chegar em New Orleans aquela noite, a segunda noite, e assim no terceiro dia estaria bem cedo lá no porto para embarcar para o Brasil. Mas eu não sei porquê, mas mais uma vez houve problema que somente Deus poderia tomar conta. Eu creio que assim Ele permitiu isto para realmente me provar e ver se eu tinha fé suficiente. Porque se Ele podia me levar em tempo, então eu nunca teria nenhuma dúvida de que eu estava no lugar fazendo o que Deus queria na minha vida. Então, estou no quarto do hotel, esperando a hora da chegada do carro para me levar ao aeroporto, quando recebi telefonema dizendo que o voo estava em dúvida, porque no sul dos Estados Unidos, aonde eu ia, estava debaixo de um grande tempestade e nenhum avião tinha permissão de sair para aquela cidade. No telefone eu comecei a falar aquele homem do meu coração. Ele viu que eu estava muito constrangida. Falei que eu precisava sair de Chicago para chegar em New Orleans aquela noite, que eu ia ser uma missionária para o Brasil e que somente naquele avião eu poderia chegar em tempo de viajar com o casal nesse navio onde eu já tinha pago a minha passagem. Ele viu que eu realmente estava num estado muito elevado. E ele disse, então, a senhora fique lá e eu vou ver. No momento em que nós tivemos uma libertação, nós iremos. E eu vou chamar a senhora. Passado umas horas, e vocês sabem que eu estava nos meus joelhos. Passavam umas horas e ele telefonou de novo, dizendo, ainda não tivemos permissão de sair, mas nós vamos pegar a senhora no hotel e nós vamos esperar aqui no aeroporto. E no momento que recebemos permissão, nós vamos sair. E assim eu fui. Muitos aviões estavam lá, impedidos dos seus voos. Mas Deus estava comigo. E fui chamada. E o nosso avião saiu. Viajamos uns tempos, não sei bem quanto. E a aeromoça veio à frente do avião e fez um anúncio. Naquela época não havia alto-falante como hoje tem. E ela disse, nós não podemos continuar a viagem para New Orleans. Nós vamos voltar para Chicago. Eu estou lá assentado mais ou menos no meio do avião. E eu não queria o que o povo pensasse em mim. Eu falei em voz bem alta, oh não, senhora,
nós não podemos voltar. Eu tenho que chegar em New Orleans nesta noite. Eu vou ser uma missionária para o Brasil. O meu navio vai sair de manhã. E o casal que vai me levar na sua companhia está lá me esperando. Esta é a única maneira que eu posso chegar. Aí, creio que a moça se assustou com tudo aquilo, pois ela entrou lá na cabine onde estava o piloto e o copiloto. E não sei, talvez ela disse, temos uma senhora louca lá no cabine. Mas continuamos, descemos numa outra cidade em caminho. Lá a gente podia olhar pela janela muito neve no chão. Eu pensei, daqui não vamos sair. Mas orei a Deus e disse, Deus, tu podes fazer os passarinhos voarem em qualquer tempo. Tu podes fazer este navio, este avião sair. E saímos. Viajamos assim mais, talvez 1 hora ou mais. E ela novamente fez um anúncio, dizendo que era certo nós não podíamos descer em Nova Orleans, New Orleans. Mas que o piloto ia para outro aeroporto em outro estado, no caminho. E que no dia seguinte, se o tempo melhorasse, nós continuaríamos aquela viagem. E vocês sabem o que eu fiz? Novamente eu disse, não senhora, isto é pior, ir para outra cidade, outro estado. Aí ela voltou para falar com o piloto e voamos mais. A terceira vez, ela não ficou lá à frente, ela veio ficar bem ao meu lado. E ela disse, sinto muito, nós temos realmente tomado todas as providências para continuarmos, mas não podemos. Nós temos que descer nesta cidade. E descemos. Ela disse que poderíamos ir, assim, eles iam nos hospedar no hotel naquela noite. E no dia seguinte, se fosse possível, o voo continuaria. Mas eu fui e falei com o homem, senhor, eu não quero ir para o hotel, eu quero ir para a estação de ônibus. E ele pediu um táxi para mim, peguei as minhas 2 malinhas, entrei no táxi e fomos para a estação de transporte do ônibus. Chegando lá, havia um ônibus lotando, os passageiros em fila, entrando. Eu disse para o motorista, espera, senhor, deixe eu ver para onde vai este ônibus e depois eu volto para pagar o senhor. Olhei à frente daquele ônibus e sabe o que disse? New Orleans. Paguei o moço, comprei a passagem, entrei no ônibus. Viajamos agora de meia-noite até 8 horas da manhã. Chegando lá em New Orleans, entrei logo e telefonei para a companhia, dizendo que eu estava em New Orleans. O homem levou um susto. Ele disse, nós estamos prontos a sair e não podíamos esperar mais. E não sabíamos aonde a senhora estava, porque pela noite, o pastor Guilherme tinha falado com o aeroporto e eles falaram que somente um avião
estava voando naquela parte dos Estados Unidos naquela noite. E era justamente o avião em que eu estava viajando. Assim cheguei. Eles me deram tempo de telefonar para a minha mãezinha, dizendo: adeus, mamãe, eu agora vou indo para o Brasil. A primeira coisa que fizemos era de ajoelharmos e darmos graças a Deus. Aquele navio velho e superlotado não deu muito conforto de maneira nenhuma para nós, os passageiros. Éramos o pastor Guilherme Hankins, sua esposa, Dona Nina, a filha, uma mocinha, Nona, e o filho de mais ou menos 12 anos, chamado Bill. Também estavam conosco 2 homens, que eram escritores de livros e novelas, fazendo um passeio para novos temas para os seus livros. Nós passamos 21 dias naquele navio sem nenhuma parada. Eu sentei muitas vezes, olhando aquele mar, sentindo aquele movimento incessante do navio, e não senti nenhum mal. Pobre Dona Nina, logo que chegamos ao mar, ela adoeceu, ficou acamada a viagem toda. Mas Deus estava conosco e chegamos na Baía da Guanabara, numa bela manhã. Mas o navio, sendo cargueiro, não podia chegar bem ao porto, mas lançou a âncora lá bem distante. E nós, os passageiros, tivemos que descer ao lado daquele grande navio por uma escadinha provisória, entrando num barquinho que assim nos levou à terra. Bem, quando chegamos lá, eu me ajoelhei, peguei um pouquinho daquela terra e agradeci a Deus, e com muita emoção, porque agora já estava na minha nova pátria. Tivemos que ficar no Rio por alguns dias por causa da bagagem. Era difícil eles tirar daquele navio, especialmente porque pastor Guilherme trouxe uma caminhoneta que ele ganhou de presente ao sair daqui dos Estados Unidos para o trabalho. E ele deu o nome da caminhoneta de O Mensageiro. E de fato foi um mensageiro lá em Mato Grosso. Ficamos hospedados na casa do missionário norte-americano Dr. Bratcher, que é conhecido como sendo o apóstolo do Amazonas, porque ele viajou muito naqueles dias pioneiros no Brasil. Foi ele quem fundou a Junta de Missões Nacionais. Também morava na casa deles uma missionária chamada Lita Saunders, que ficou muito a minha amiga. Eu não falava nada, não entendia nada, mas eu descobri que um beijinho, um abraçozinho e um sorriso faziam muito bem com os brasileiros. Ela me levou aos lugares turísticos, vi Corcovado, Pão de Açúcar, fomos até Petrópolis
e a praia linda.